Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquinha, professora de vocês do 8º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre política e governança durante o Segundo Reinado. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o golpe da maioridade. Lá vem golpe, hein? E a gente vai ver como é que o Dom Pedro II ele vai chegar ao poder dentro do que era o Império do Brasil. Quem que vai acompanhar a gente durante toda essa história, né, de como o Dom Pedro II vai chegar ao poder aqui no Brasil? Vai ser o nosso colega, o Natan, né, o nosso intérprete. Vamos começar? Bom, antes da gente começar de falar sobre o golpe da maioridade, o que foi esse golpe, vamos dar uma olhada em quais são os objetivos, né? Qual é o objetivo dessa aula? Por que a gente está estudando sobre como o Dom Pedro II vai chegar ao poder? Bom, o nosso objetivo é compreender como ocorreu o golpe da maioridade e a ascensão dos liberais no poder. Os liberais são um partido político, então a gente vai ficar ligado, né, descobrir quem são esses caras, qual a importância deles no desenrolar da história do Brasil. E já vou dizendo, hein, o Dom Pedro II, quando vai assumir, né, ali então o Império do Brasil, gente, ele era um menino, ele era um adolescente. Bom, aqui nesse quadro, ele tinha 12 anos de idade. Não vai demorar muito e ele vai assumir o Império do Brasil. Vamos dar uma olhada nisso? Bom, golpe de Estado. O que você sabe sobre essa expressão? Porque a gente está falando de um golpe da maioridade, né? Tá, mas a gente sempre ouve esse termo em coisas de história. Sempre tem um determinado golpe de Estado, alguém que tomou o poder. Como que ocorre? Você sabe o que é um golpe de Estado? Aqui a gente tem um documento que vai declarar a maioridade de Dom Pedro II, que foi escrito em 1840, e ele vai ser apresentado ao Senado para aprovação. Mas então, peraí, um golpe pode ter um documento legal? Será que é assim que funciona? Bom, um golpe de Estado ele é um termo bastante comum para designar a tomada de poder ou a alteração de regras constitucionais. Como assim regras constitucionais? Em geral, as nações elas têm uma constituição. Uma constituição é algo mais ou menos como se fosse um conjunto de leis que vai organizar a nação. E essas leis vão ter que ser seguidas. Olha só, por meios não convencionais, então ela vai poder ou não acontecer, né, acabar tendo um apoio militar. Muitas vezes esses golpes que são formulados em vários lugares do mundo, muitas vezes, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos vários tipos de golpes de Estado, a gente vai ver que existe um grupo, né, que vai estar tentando planejar um meio de chegar ao poder, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, de um golpe de Estado militar na Polônia no ano de 1926. Bom, mas vamos dar uma olhada então no que é esse golpe da maioridade? Bom, antes de Dom Pedro II assumir o poder do Brasil através desse golpe da maioridade, estava rolando altas coisas aqui na história do Brasil. Bom, vamos pensar um pouco atrás. O que estava rolando? Bom, vocês sabem, né? O Brasil, ele era colônia de Portugal, isso desde lá do processo inicial de colonização, 1500, os portugueses vieram para cá. Mas olha só, vão se passar vários acontecimentos e em 1808 a família real portuguesa ela vai vir para cá. Vai rolar altas tretas lá, o Napoleão Bonaparte vai tentar invadir Portugal e daí eles vão vir para cá. Vai mudar a história do Brasil, Dom João VI vem com a sua família, vem também com vários nobres e instaura uma nova corte portuguesa. Isso nunca tinha rolado na história. Uma corte vir para a sua colônia. Em 1822, Dom Pedro I, que estava aqui porque seu pai havia retornado para Portugal,
o Dom Pedro I, ele vai proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Durante o reinado de Dom Pedro I vai rolar muita confusão, porque Dom Pedro I vai se mostrar, de certa maneira, bastante autoritário. Ele vai fazer a primeira Constituição do Brasil, aquele conjunto de leis, vai colocar em xeque um tipo de poder chamado poder moderador, que é um poder onde o imperador do Brasil, que no caso era Dom Pedro I, naquele momento, vai ter um poder de poder mandar no parlamento, nos políticos, ter algumas determinações maiores. Olha só, o Dom Pedro I ele vai enfrentar várias revoltas aqui no Brasil, vão acontecer muitas, até que ele vê que não há possibilidade de se manter aqui no Brasil. E ele vai abdicar do trono. O que é abdicar do trono? Dom Pedro I vai largar o trono e vai deixar para o seu filho, que era, naquele momento, o Dom Pedro II. Só que, gente, o Dom Pedro II, quando vai então ganhar o trono do Brasil, ele tinha 5 anos de idade. Será que, com apenas 5 anos de idade, o Dom Pedro II ia conseguir assumir o Império do Brasil? A gente já sabe que não, né, gente? Aí, o Dom Pedro II fica aqui, Dom Pedro I, o seu pai, vai para Portugal e quem vai ficar comandando? Então, quem que vai organizar aqui a política do Brasil? Vão ficar governos chamados regenciais. Vão ter vários governos regenciais no Brasil. Esses caras, eles vão descentralizar a política. Como assim? Esses caras, vão ter vários tipos de governo, mas não vai ser mais uma monarquia. Até porque o futuro monarca, que era o Dom Pedro II, ainda era uma criança bem pequena, né? Esse período regencial vai rolar muita confusão, porque vão ter várias revoltas, rebeliões acontecendo aqui no Brasil. E daí a gente vai ver que esse clima vai instaurar no Brasil o desejo de várias pessoas de que o Dom Pedro II, o mais breve possível, assumisse o Império do Brasil. É assim que a gente vai ver que vai rolar esse golpe da maioridade. Bom, mas vamos pensar o seguinte: se o Dom Pedro II houve todo um plano para ele assumir o poder sendo de menor, Dom Pedro II, ele não tinha nem 18 anos. Será que essa questão da maioridade, ela ainda está presente na nossa sociedade hoje? Será que a gente tem algumas discussões sobre isso? Olha só, vamos ver essa notícia? Aqui diz o seguinte, que 87% da população, dos brasileiros, é a favor da redução da maioridade penal no Brasil. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, gente, que a maioria, segundo essa pesquisa, a maioria da população brasileira, ela diz que as pessoas que cometem determinados crimes, mesmo sendo com uma idade inferior a 18 anos, elas deveriam cumprir uma pena por causa dos seus crimes cometidos. Mas e daí, a partir de qual idade um indivíduo ele vai se tornar responsável pelos seus atos? Isso vai envolver várias questões históricas, questões psicológicas, questões sociais, políticas, que devem ser muito debatidas dentro do nosso país, Não são medidas que vão ser tomadas aleatoriamente, Vamos refletir um pouco mais sobre essas questões, de maioridade, Será que essa pena deve acontecer ou não? Bom, gente, vamos falar agora de novo sobre voltar lá para o Dom Pedro II. Olha só, a maioridade do Dom Pedro II significou o fim do período regencial e o início de um novo período histórico no Brasil. Por quê? Porque quando rola o golpe da maioridade, que o Dom Pedro II vai assumir o Império do Brasil, a gente vai iniciar o segundo reinado. Mas qual foi o primeiro reinado? O primeiro reinado foi o do Dom Pedro I, do seu pai. Olha só.
Então, o estudo desse período ele vai ser crucial para a gente entender a base da política do Brasil, o Império. Por quê? Porque quando vai rolar um segundo reinado, a gente começa a viver um período de grandes transformações no Brasil. A gente vai ver um grande período de modernização, de industrialização. O Brasil começa a tomar uma nova face. Inclusive, é o momento onde a gente vai ter os grandes questionamentos vindo com relação ao fim da escravidão. Vamos dar uma olhada, então, como é que se articulou esse golpe da maioridade? Aqui a gente tem um retrato do Dom Pedro II com 4 anos, em 1830. E nossa primeira atividade. Quero que vocês copiem no caderno de vocês essa questão, respondam aí e daí a gente já volta daqui a alguns minutos para ver se vocês acertaram ela. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? A pergunta era a seguinte: como podemos definir o conceito de golpe? E a gente pode, definir o conceito de golpe de Estado como um termo comum para designar a tomada de poder ou a alteração das regras constitucionais, aquela Constituição, que são as leis que organizam uma nação, por meios não convencionais, pode ou não contar com o apoio militar. Bom, vimos essa atividade e agora a gente vai ver quem é que vai planejar esse golpe da maioridade. Não vai ser o Dom Pedro II. O Dom Pedro II ele vai fazer parte do golpe, mas tem gente que vai estar envolvida nesse acontecimento. Olha só, durante o período regencial, que era aquele em que o Dom Pedro II não estava no poder, ficaram alguns governantes aqui, esse período regencial, ele vai ter 2 partidos políticos que vão criar uma grande oposição. Esses partidos políticos, eles vão ter ideias diferentes em alguns pontos e vão tentar fazer uma disputa ali para ver quem assumiria o poder. Que partidos são esses? De um lado, a gente vai ter o Partido Conservador, onde as pessoas que faziam parte desse partido conservador, eles eram chamados de regressistas. Do outro lado, a gente vai ter um partido chamado Partido Liberal. Esse Partido Liberal, as pessoas que vão fazer parte dele vão ser chamadas de progressistas. Mas, olha só, esses 2 grupos, eles vão estar em boa parte da história do Segundo Reinado. Vamos dar uma olhada, então, como é que eles vão participar desse golpe da maioridade? Bom, o Partido Liberal, aquele onde nós vamos ter os chamados progressistas, existiam vários apelidos para as pessoas que faziam parte desses partidos, E olha só, esse Partido Liberal, ele ecoava a ideia de que só o imperador poderia salvar a nação do Brasil da desordem. Mas por que desordem? Porque durante o período regencial, rolou muita confusão, muitas revoltas, rebeliões, e eles encontraram na figura da
retomada do império na mão do Dom Pedro II, eles encontraram uma possibilidade de se melhorar, né, as condições políticas, econômicas aqui do Brasil. E olha só, são esses liberais que vão então tentar uma campanha, vão organizar uma campanha, era a chamada campanha pela maioridade. Mas olha só, o Dom Pedro II, ele tinha apenas 13 anos no decorrer dessa campanha. E os liberais, eles vão dar início então a essa campanha, exigindo, né, o retorno desse jovem imperador. Gente, ela é uma campanha que vai estar presente nos jornais, a imprensa, né, onde tem liberais que participam da imprensa, vão colocar textos, vão publicar, né, reportagens, coisas falando para a população, incitando a população a aceitar essa ideia da maioridade. Mas não bastava só isso, não bastava só um grupo de pessoas querer que o Dom Pedro II assumisse o império. Era necessário modificar a Constituição. Como é que se modifica a Constituição, né? E daí a gente vai ver que em julho de 1840, essa campanha ela vai sair vitoriosa. Isso mesmo, através então, né, de muita persuasão, esses liberais eles vão conseguir fazer com que o Dom Pedro II, então, naquele momento, com 13 anos de idade, fosse aclamado como o imperador do Brasil. Esse episódio, ele vai ser o episódio em que vai ser conhecido como golpe da maioridade. Mas, olha só, a gente vai chamar ele de golpe da maioridade, mas muito, lá naquele momento, eles diziam que ele era um golpe da maioridade, um golpe de Estado, ou seja, que ia modificar a estrutura da Constituição, mas que era uma maneira de modificar as estruturas e trazer o bem para a nação do Brasil. Então, naquele momento, ele foi construído como um golpe que poderia melhorar a nação brasileira. Bom, aqui a gente já tem uma imagem, né, já do imperador Dom Pedro II, já um pouco mais velho, mas aí a gente fica pensando, né, gente? Será que o Dom Pedro II, ele teria condições de governar uma nação inteira com 13 anos de idade? Vamos refletir sobre isso? Olha só, aqui a gente tem a nossa segunda atividade. Eu quero que vocês copiem no seu caderno, respondam e a gente já vai voltar para ver se vocês responderam certinho. Então, pessoal, vamos ver qual era a pergunta? A pergunta era a seguinte: o que foi o golpe da maioridade? E a resposta foi que o golpe da maioridade foi uma campanha engendrada pelo Partido Liberal, né, uma grande campanha, onde a finalidade era com que Dom Pedro II viesse a assumir o Império do Brasil com os seus 13, 14 anos de idade, né? Ali no decorrer, né, então a partir dos 13 anos ele assumiria o poder, né, do Império do Brasil.
Bom, quais são as diferenças políticas que existiam entre os dois partidos, né? Esses partidos dos conservadores e o partido, então, dos liberais. Os conservadores, eles defendiam a centralização política, um governo forte para impor a ordem, muitas vezes utilizando de meios, né, de autoridade. Eles gostariam de retornar muito a um modelo político que já era existente antes na história do Brasil. Por isso que a gente usa muitas vezes esse termo conservador, porque eles gostariam de conservar aquelas ideias, né? Aquele modelo político que já existia. Bom, nós vamos ver que os liberais, eles defendiam a descentralização política, ou seja, que o poder político ele não ficasse apenas na mão de um líder monarca. Mas como assim? Eles fizeram um golpe da maioridade para o Dom Pedro II assumir o segundo reinado, mas eles é quem organizaram isso para descentralizar a política. O Dom Pedro II, ele sim teria um papel bastante importante dentro do segundo reinado, pois ele é o imperador. Mas a política não seria centralizada apenas na sua mão. Teria um parlamento, teriam pessoas, outros governantes que atuariam na política nacional. Ele não seria um poder central na mão do Dom Pedro II. Olha só, tanto liberais quanto os conservadores, eles adotavam a violência e a fraude na sua conduta. Então a gente vai ver que, apesar de ideias diferentes, os liberais e os conservadores iam ter algumas ideias que talvez não pareciam tão de benefício para toda a população. Os seus interesses eram mais para eles, né? Para aquele determinado grupo. Bom, aqui a gente tem uma imagem do relógio do Dom Pedro II, que se tornou naquele período um símbolo para antecipar a sua maioridade, né, com a questão com relação ao tempo, né, de vida dele. Nós temos a nossa terceira atividade, copiem o caderno de vocês, respondam essa atividade e daí a gente já retorna para ver se está tudo certo. Então, pessoal, qual é a pergunta, né, que a gente fez aqui nessa atividade? É para vocês elaborarem um quadro expondo as principais diferenças de ideias entre os partidos liberal e o conservador.
Bom, algumas das ideias, né? Dos liberais era a descentralização política e uma maior autonomia das províncias, né? Não existiam estados no Brasil, mas sim províncias, né? Diferentes, onde elas poderiam, segundo eles desejavam uma maior autonomia dessas províncias. Do lado dos conservadores, a gente tinha centralização política, um governo forte para impor a ordem, né? Uma monarquia realmente existente. Bom, pessoal, o que nós vimos durante toda essa aula? A gente estudou sobre a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, onde a gente vai ter esse momento chamado golpe da maioridade. Nós vimos também que essa maioridade, subida ao poder do imperador, não significou o fim das manipulações e disputas políticas. Isso porque dois partidos políticos, os liberais e os conservadores, vão entrar em uma grande oposição para ver quem estaria no poder do Brasil. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima.